que faz uma pessoa ser má? Ela nasce má? Existe um instinto de maldade no ser humano que faz com que ele nasça com tendências maldosas? Ou é o conjunto de situações vividas por ele que o transforma num ser humano malvado? A resenha dessa semana aborda a história de um homem muito mau que afetou negativamente a vida de 7 mulheres. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você o romance Livrai-nos do Mal, da escritora britânica Rose Wyden. Rose Wyden nasceu em Newcastle, na Inglaterra. Fez mestrado em escrita criativa pela Universidade de Manchester. Livrai-nos do Mal é seu primeiro romance. Jamie é um homem bonito, enigmático, simpático, inteligente e muito mau. Em uma noite, véspera de Ano Novo, noite de Réveillon, 7 mulheres se encontram num depósito em um hotel, daqueles hotéis bem de 5ª categoria. Todas elas receberam uma mensagem em seu celular de um número desconhecido dizendo para se encontrarem naquele local. Ao chegarem no depósito, elas se deparam com uma cena horrenda. A cabeça de um homem decepada, posicionada sobre uma pilha de livros, uma pilha de bíblias abertas. E quem é esse homem? De quem é essa cabeça? É a cabeça de Jamie. E estas mulheres, todas as 7, são suspeitas de terem cometido esse assassinato. Por quê? Porque todas elas sofreram nas mãos de Jamie e têm motivos para acabar com a sua vida. Ao se encontrarem ali, elas se questionam quem é que foi que enviou a mensagem. Todas negam, nenhuma delas enviou. Portanto, elas decidem investigar para descobrir quem é que matou, quem é que cometeu esse assassinato. Pois logo a polícia chegará ali e vai considerar cada uma delas suspeita. Quem são essas mulheres? Maureen, a tia de Jamie. Ela o criou desde bebê. A sua mãe, a mãe de Jamie, era irmã de Maureen e morreu de parto. Intimamente, Maureen acredita que a maldade de Jamie já se manifestou no momento de seu nascimento, provocando a morte de sua mãe. Maureen acompanhou desde a infância até a adolescência o crescimento dessa genialidade maldosa de Jamie. Caixa ou Kisha, ela é uma jornalista que foi violentada por Jamie. Josie, ela é uma adolescente que foi iludida por Jamie. Eles namoraram, ele induziu Josie a engravidar, manipulou a Josie e agora ele tenta convencer Josie a entregar o bebê que ela vai ter para adoção.
Sadi é a sua atual esposa e sabe que ele a traiu com Josi. Ana, sua amiga de faculdade e colega de trabalho, teve a sua pesquisa roubada por ele. Olive teve um romance com ele, mais velha do que Jamie, e foi abandonada depois de sofrer horrores em suas mãos. Sarah teve um romance com Jamie, teve um bebê e esse bebê foi entregue para adoção. Essas mulheres estão reunidas já há algum tempo, elas se conhecem já há algum tempo. Quando elas se encontram nesse depósito, não é a primeira vez que elas se veem. Elas formaram tipo um clube, o Clube das Mulheres que sofreram ou ainda sofrem nas mãos de Jamie. Nova é uma investigadora que não imagina, ela não faz a menor ideia que a sua companheira Caixa, ou Queixa, eu não sei como se pronuncia esse nome, é uma das vítimas e possível suspeita de matá-lo. Nova, ela é uma investigadora de polícia. No momento que essa história está acontecendo, Nova e Queixa estavam separadas. Mas, como a Queixa foi uma das vítimas de Jamie, ela se reaproxima de Nova para tentar saber o que ela está descobrindo sobre aquele assassinato cruel. Em cada capítulo do livro, o leitor segue os passos de cada uma dessas suspeitas. Vai e vem no passado e no presente. E à medida que a gente conhece a história das suspeitas, a gente vai conhecendo melhor Jamie. Então a gente vai conhecendo a tia, as ex-esposas, a amiga. A gente vai conhecendo tudo que aconteceu na vida do Jamie. O desfecho desse romance, ele é muito óbvio. Se você é uma pessoa que já leu um pouquinho de livros policiais, você mata a charada assim, logo que você vai conhecendo as mulheres. A construção dos personagens é bastante superficial. Por exemplo, a história da Maureen poderia ter sido mais trabalhada. A tia que criou o Jamie, a gente poderia conhecer mais sobre a infância dele, sobre as maldades que ele realizou, ou até mesmo sobre a antipatia que a Maureen vai criando sobre ele. Até mesmo a situação dela com o marido, porque o que acontece? Ela demora muito a se casar, ela se casa com um investigador de polícia aposentado e esse investigador, ele passou pela vida do Jamie, porque vai ter um assassinato, uma morte, que a gente fica na dúvida se foi assassinato ou não, e que o Jamie é um dos suspeitos. E quando aparece na televisão que ele é encontrado morto, que Jamie é encontrado morto, o marido da Maureen, ele fica assim, eu já ouvi esse nome, e ele vai mexer nos seus guardados e descobre que ele era um dos suspeitos de uma situação que ele teve que investigar e que ele não conseguiu o desfecho apropriado. No entanto, a Maureen, ela não contou para ele que ela teve um sobrinho, que ela teve uma irmã. Ela oculta toda a história dela com o Jamie,
porque ela quer apagar a existência dele da vida dela. No entanto, no livro, a autora explica muito pouco por que ela desenvolve essa aversão pelo sobrinho. Porque aparentemente o problema dela com ele foi o fato da irmã dela ter engravidado e ter morrido no parto. Sim, ela observa uma ou outra situação que dá a entender que ele vai virar uma pessoa complicada, mas é algo muito superficial. A autora poderia ter se aprofundado mais nisso. Assim como ela poderia ter se aprofundado mais no desenvolvimento dos outros personagens. Outra desvantagem desse romance é que, como são 7 mulheres e os nomes não são muito comuns, a gente fica um pouco perdido. Quem é essa? Quem é aquela? Mas não chega a ser algo tão difícil que atrapalhasse a história. Porque às vezes a gente lê outros romances, por exemplo, os romances russos, eles têm muitos personagens. Esses personagens, o nome muda, porque dependendo da situação, se eles estão no ambiente familiar, eles têm um apelido, né? Se eles estão no ambiente formal, eles são tratados pelo sobrenome e tal. Mas como ela coloca muitas mulheres e com nomes complicados, e elas não são muito desenvolvidas, essas personagens, a gente se confunde um pouco. A intenção, né? O objetivo do romance é a gente descobrir, afinal de contas, quem é que foi que matou Jamie. Foi uma dessas 7 mulheres? Foi alguém que a gente desconhece, né? Que vai surgir no decorrer da história? É isso que a gente tem que responder no livro todo. E o leitor vai descobrindo a maldade, personalidade desse homem tão desagradável que afetou a vida dessas pessoas. Eu, sinceramente, não gostei muito desse livro, não. Porém, é aquela história. Eu li muitas críticas sobre ele, críticas positivas, por isso até que eu adquiri o livro e fui ler. Assisti muitas resenhas, todo mundo achou o romance impactante, que o personagem era muito mal. Não foi, pra mim não foi isso tudo não. Mas é uma leitura que você se diverte. Eu gosto muito de romances investigativos, que a gente tenha que descobrir quem foi que cometeu o crime, que a gente tem que ficar usando um pouco da inteligência, montando as pecinhas ali. Mas se você for ler esse livro, não espere um mistério estilo Agatha Christie ou Conan Doyle, porque não é. Aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui do nosso canal. Tchau!